uma reportagem que eu quero te mostrar no contexto internacional, mas tem tudo a ver com o Brasil. Celso Amorim sugeriu nova eleição na Venezuela, mas o governo Lula está insistindo nas atas. Esse contexto venezuelano, você está vendo aí o Celso Amorim, ele é assessor do presidente da República para assuntos internacionais, né? Já foi ministro, ocupou o cargo do Ministério das Relações Exteriores, hoje é um conselheiro, o embaixador atua nessa função, e ele sugeriu informalmente ao presidente Lula para que ele, enfim, tente intermediar a possibilidade de uma nova eleição na Venezuela. Mas o governo brasileiro ainda insiste, né, naquele pedido. Por favor, entregue a ata. Ou seja, demonstre que você perdeu, o que o Maduro, pelo jeito, né, o Nicolás Maduro, não está disposto a fazer. Até agora não dá sinal algum de que vai entregar essas atas. O pai da matéria, o autor dessa reportagem é o Jamil Chad, ele está conosco. Também o Thales Faria e o Ricardo Couto. Uma ótima tarde aos dois amigos aqui no Brasil. Para você aí, boa noite, Jamil. Conta mais, por favor. Diego, boa tarde para vocês. Couto, Thales, boa noite a todos. Olha, um elemento importante dessa história toda que é justamente a tentativa é, de vários interlocutores de buscar algum tipo de solução para a situação na Venezuela. O que é que aconteceu exatamente? Há algumas semanas, o embaixador Celso Amorim já vinha trabalhando em opções, perdão, há alguns dias, vinha trabalhando em opções justamente para tentar destravar a crise criada na Venezuela, claro, por conta da eleição. E uma sugestão que ele fez ao presidente Lula foi de que eventualmente poderia ser convocada uma nova eleição na Venezuela. Foi uma sugestão embrionária, que ele sequer chegou a falar nem com Colômbia, nem com os mexicanos, que são os outros parceiros, vamos dizer assim, na mediação. Mas o que aconteceu é que o presidente Lula, na reunião ministerial da semana passada, colocou isso, acabou citando essa possibilidade, dizendo muito claramente que tinha sido uma proposta de Celso Amorim. Fui perguntar tanto para o Itamaraty como para o Palácio do Planalto, e nos dois lados a versão é a mesma. Não mudou a posição do governo brasileiro, não mudou a estratégia do governo brasileiro. O governo continua insistindo que Maduro precisa apresentar as atas, ou seja, os detalhes da votação, e isso sim é o ponto inicial de qualquer tipo de conversa e não uma eventual convocação de uma eleição. A eventual convocação de uma eleição, eu fui também apurar, ela tem uma certa lógica. Qual é a lógica? É de que hoje, vários dias depois daquela eleição e vários dias depois do dia que devia ter sido anunciada ou publicada as atas, existe cada vez mais a desconfiança de que as atas ou nunca vão ser publicadas ou serão publicadas eventualmente com algum tipo de polêmica. Qual a polêmica? A oposição dizendo: não aceito mais essas atas porque elas foram modificadas, foram alvo de fraude, etc. Ou seja, as atas não resolvem mais. Né? Cada dia que passa, fica mais claro que a ata não vai, ou as atas não vão mais ser a solução para a crise na Venezuela. Então, se a ata não é mais a solução, qual seria a solução? E aí daí que então vem essa sugestão do Celso Amorim para eventual nova eleição. Qual o problema dessa proposta? Em primeiro lugar, a oposição precisa aceitar. Segundo lugar, o próprio Maduro precisa aceitar. Terceiro lugar, qual o incentivo de Maduro para aceitar uma nova eleição? Né? Claro, e aí é o que o Celso Amorim disse, teria que ser um pacote. E qual que é o pacote? Você oferece uma retirada das sanções em troca de uma nova eleição. Muito bem. Agora, qual a garantia de que não se repitam os mesmos problemas da eleição anterior? Para não repetir o mesmo problema, você teria que ter o quê? Então, um amplo, mas um enorme dispositivo de observadores internacionais. Aí vem um outro problema. Esses observadores internacionais ou foram declarados como persona não grata, ou foram desconvidados, ou foram expulsos pelo próprio Maduro. E aí? Né? Então é bastante complicado você refazer uma eleição nessas condições em que os observadores internacionais ou foram tirados de cena pelo próprio Maduro ou foram simplesmente expulsos. Vale lembrar que o Carter Center, antes de anunciar
que a eleição tinha sido alvo de irregularidades, o que ele fez? Ele retirou do país, ou seja, da Venezuela, todos os seus funcionários, com medo justamente de uma represália. Só depois que todos os funcionários do Carter Center tinham deixado Venezuela é que a instituição anunciou o resultado da sua observância. Então, é muito complicada a situação, é uma sugestão do Celso Amorim, o governo continua apostando nas atas, mas as atas, a cada dia que passam, elas vão ficando, né, Couto, aparentemente mais. Vai saindo a tinta, vamos dizer assim, dessas atas, Tem pelo menos. credibilidade. Exatamente.